A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muita satisfação que nós vamos iniciar agora a nossa 12ª aula da revista do terceiro ciclo da CPAD de Discipulandos, cujo tema é Vivendo em Oração. Aleluia! Nós vamos aprender e conversar um pouco hoje sobre a dinâmica de oração, sobre a importância da oração para a vida do cristão. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual e é importante que nós entendamos qual o significado, por que nós devemos orar, como nós devemos orar, o sentido dela para todos nós, no âmbito ao qual Jesus nos chama para sermos seus servos, seus amigos, em nome de Jesus. Então nós precisamos sim colocar dentro dos nossos corações a importância de desenvolvermos uma dinâmica de oração. Vivendo em oração. E o texto que nós vamos estar trabalhando se encontra no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículo 5 até o versículo de número 15. É um texto bastante conhecido e que vai trazer luz a este pensamento que nós vamos aqui dialogar, que nós vamos conversar e qual nós vamos aplicar às nossas rotinas, às nossas vidas espirituais. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 5. E, quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem por orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai, que sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. E ele traz para a meditação 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, que diz o seguinte: E, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Nós precisamos, enquanto cristãos, olhar para a oração e entender que ela é importante, assim como o oxigênio é importante para o organismo, para o corpo humano e qualquer outro indivíduo e ser vivo que dependa de oxigênio para viver, que ele é tão importante quanto para a sobrevivência. Jesus, quando estava com os seus discípulos na noite do Getsemane, e ele vai até mais adiante para estar orando, ele fala com os discípulos: olha, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Ele lança luz sobre a importância dos discípulos estarem orando. Uma outra feita, Jesus ele fala com os discípulos ao qual não puderam expulsar um certo demônio, e ele explica para os discípulos que existem castas de demônios que só saem através de jejum e oração. O próprio Senhor Jesus, ele era um indivíduo que buscava muito a oração, enquanto Deus ele nos mostrava a comunhão que tinha consigo mesmo, entre o Pai e o Filho, através da oração, e enquanto homem que era, ele nos deixou o exemplo de uma vida cotidiana de oração, de uma dinâmica de oração constante, passava noites afinco orando, orava pelos seus discípulos, intercedia pela humanidade, nos deixou exemplo de que nós também precisamos orar. Não podemos, de maneira nenhuma,
negligenciar esta nossa responsabilidade. Em dias nos quais nós temos vivido, onde pouco ou nenhum cuidado tem se dado à questão da oração, até mesmo o ensino da palavra, nós precisamos resistir firmes à tentação de não cultivarmos uma vida adequada de oração, de leitura contínua da palavra e nos enveredarmos pelo caminho do sobrenatural apenas, que é o que muito tem se pregado nos dias de hoje. Infelizmente, nós, seres humanos, nos encantamos muito fácil pelo sobrenatural e nos esquecemos de coisas importantes, que é o relacionamento com Deus através da oração, através da sua palavra, através do jejum, através da intimidade com Deus. E é isso que nós vamos ver aqui nesta aula de hoje. Jesus, nesse texto que aqui foi apresentado, ele estava ensinando os seus discípulos como se deveria orar. Não, na verdade, que nós deveríamos utilizar esta oração como um modelo padrão para ser repetida todas as vezes. Claro, você pode orar em semelhança a esta oração, de como as necessidades devem brotar de um coração em direção ao nosso Senhor Deus. Então, precisamos sim cultivar a nossa vida de oração e vamos entender o porquê nós estaremos orando. Nós buscaremos orar, nós buscaremos interceder. Então, continuando, o objetivo da aula é explicar o que é oração, para que serve, como deve ser a nossa oração, descrever na Bíblia diversos tipos de oração apresentados, como podem servir de modelo para os nossos dias. O comentário introdução ele diz o seguinte: orar é falar com Deus. É uma conversa que temos com o Senhor, onde lhe apresentamos nossos agradecimentos e necessidades. Então ele vai resumir bem que a oração é um diálogo com Deus. Todo diálogo ele acontece no mínimo entre dois indivíduos. E aqui a oração é do cristão, do servo de Deus para com o Criador de todas as coisas, o ser superior, inefável, imensurável, grandioso. É a maneira que nós encontramos de nos comunicarmos com Ele. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, quando Ele declara que está consumado. Ele abre caminho para que nós possamos agora irmos diretamente até Deus e podemos apresentar as nossas petições, apresentar as nossas mazelas, apresentar as nossas dificuldades através das orações. Quando simbolicamente o véu do templo se rasga, ele está querendo dizer que agora não há mais a necessidade de um sumo sacerdote se apresentar diante de Deus para apresentar os meus pecados, apresentar as nossas petições. Não. Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele abriu o caminho para que chegarmos até Deus. E nós o fazemos através da oração. É na oração que nós apresentamos as nossas ações de graça, que nós agradecemos a Deus pelas conquistas que porventura venhamos a obter, que apresentamos a Deus a nossa gratidão pelos livramentos que acontecem. Às vezes passamos por livramentos que sequer temos ciência. E quando chegamos a ter ciência desses livramentos, é através da oração que nós agradecemos a Deus. É na oração que nós agradecemos a Deus pelas portas que são abertas, pelas bênçãos, sejam elas materiais ou espirituais, que alcançamos da parte dele. Tudo isso nós fazemos através da oração. Mas é na oração também que nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, os nossos problemas, as nossas intempéries. Jesus ele nos deixou um exemplo muito claro que nós precisamos, sempre que tivermos a necessidade, recorrer a Deus através da oração, para tomar uma decisão difícil, para fazer uma escolha, para adotar um caminho, para progredir em determinada área da nossa vida, seja ela profissional, independente do que for fazer. O cristão ele precisa recorrer ao Senhor para, através da oração, alcançar de Deus a direção necessária para tomar uma decisão sadia e madura. E também, através da oração, nós intercedemos a Deus pelos nossos irmãos, por aqueles que estão lá fora, pelos nossos governantes, pelos nossos vizinhos, por aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador.
Tudo isso é através da oração. Então, não há possibilidade de nós falarmos de cristianismo sem oração. Não há. Sem oração não há possibilidade. Já é um modelo que vinha já do judaísmo, porque os judeus em si, isso fica evidente nas Escrituras, eles também tinham uma prática de orar a Deus, assim como nós vemos em várias religiões, eles fazem a sua oração, as suas orações, mas dentro do cristianismo é uma questão de sobrevivência, porque nós precisamos utilizarmos das orações para expressarmos o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia ela é um livro que mostra em todo o seu conteúdo a iniciativa de Deus em buscar e alcançar o homem, alcançar a humanidade. Então, a maneira que o homem tem de corresponder é através deste relacionamento e também através da oração. Então, a oração ela é importantíssima nesse aspecto. E vez por outra, converso com pessoas que ficam se perguntando como que se deve orar, qual a maneira certa de orar. Às vezes falam que não sabem orar, mas nós precisamos entender que não existe um jeito de orar, um jeito certo, padrão, palavras corretas de serem usadas. Na verdade, nós temos que transmitir para Deus aquilo que às vezes nos aflige, aquilo que às vezes nos alegra, em forma de agradecimento, ou uma intercessão que precisamos fazer. São os nossos sentimentos. Nem sempre nós vamos nos utilizar de palavras, visto que o Senhor conhece os nossos pensamentos. Às vezes em pensamentos nós estamos orando a Deus. Quando você fala, obrigado Senhor Deus por essa bênção, é uma oração, para você ter uma noção. E é o que Jesus está falando nesse texto principal que nós estamos lendo. Ele vai fazer alguns pequenos ajustes nesse entendimento agora que os judeus tinham e posteriormente seria aprimorado pelos cristãos. Os judeus eles tinham as práticas de estar orando para serem vistos, principalmente os líderes religiosos, para se mostrarem, para se vangloriarem, para se autopromoverem. Mas Jesus estava dizendo que a oração, e ele usa o exemplo de que nós devemos entrar no nosso quarto e falar com o nosso Deus que vem em secreto, que vem em oculto, justamente ele está enfatizando que a oração é uma coisa entre você e Deus. Ponto. Por isso que ele vai falar do quarto. Quando entrares no quarto, ora o teu Pai que está em oculto. Nós precisamos entender que ele está querendo dizer da individualidade da oração. Cada um vai orar ao Pai individualmente. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito importante nós entendermos. Que o Senhor Deus, ele ouve e capta as nossas orações. Nós temos acesso ao Pai diretamente agora. E a pergunta que vem logo em seguida, que nós fizemos aqui, por que nós devemos orar? Qual o sentido de nós estarmos orando? Já que nós estamos dizendo que a oração ela é fundamental para a vida do cristão, eu preciso responder o porquê. Não basta apenas eu chegar e dizer que ela é fundamental e não dizer o porquê. Primeiramente, ela é fundamental no aspecto vertical. Por quê? Ela, como nós dissemos, ela vai traçar uma comunicação, um relacionamento entre o Criador e a criatura, entre o homem e Deus para com o homem. É desta maneira que nós nos relacionamos com Deus, na qual nós expressamos adoração, porque nós precisamos adorar a Deus. Fomos feitos para adorar a Deus e a oração faz com que Ele possa ser adorado. A adoração é reconhecer a majestade de Deus, o seu poder, aleluias, e a oração faz parte disso. Talvez nós entendamos a adoração apenas pelos movimentos com as mãos que fazemos, pelos cânticos espirituais que apresentamos nas congregações, mas ele vai muito além disso, vai muito além. Ali, quando nós estamos desenvolvendo momentos de oração, nós estamos reconhecendo que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. A oração
também é a nossa forma de nos comunicarmos com Deus. Ele deseja falar conosco e nós podemos falar com Ele. Por meio da leitura da palavra, nós podemos ver o que Deus nos deixou registrados. Entretanto, por intermédio da oração, Deus pode ouvir os nossos agradecimentos, adoração, súplicas e intercessões. Vocês estão conseguindo captar a importância da oração como um reconhecimento de adoração na maneira com a qual nós adoramos a Deus, entoando louvores, entoando cânticos, reconhecendo a sua majestade ali quando você dobra o seu joelho, ou quando você está deitado, ou quando você está numa determinada congregação, você às vezes está ali, se derrama na presença de Deus e se coloca à disposição dele, reconhece a sua majestade, reconhece o seu poder. Ó Deus, tu és o Senhor, Rei dos Reis, dotado de todo poder, de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ali você vai expressando a sua maneira de adorar a Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3, olha só o que ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando oramos, restabelecemos com Deus a comunicação perdida por Adão no Éden, e dessa forma nos aproximamos do Criador. Então, à medida que oramos, que adoramos a Deus, nós vamos nos aproximando e nos achegando a Deus, clamando a Deus, conforme Jeremias vai dizer. Por isso a oração ela é tão importante, ela é tão necessária. Então, quando oramos também, nós desenvolvemos a nossa comunhão com o nosso próximo. E por que eu estou dizendo isso aqui? A comunhão com Deus deve igualmente afetar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Lembram-se que eu disse que, num primeiro aspecto, a oração está relacionada com o caráter vertical? Agora ela está relacionada com o caráter horizontal, com o meu próximo, com o meu semelhante, a quem eu vou interceder. Tiago, capítulo 5, versículo 16, tem um texto bastante interessante, olha. Tiago 5, versículo 16. A partir do versículo 13, diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o doente. E, se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Só vem aqui. Qual é a intercessão? Então, quando oramos a Deus, nós intercedemos. Os líderes religiosos intercedem pelas suas ovelhas, pelos irmãos aos quais ele tem a responsabilidade de pastorear. E os irmãos devem igualmente interceder uns pelos outros, conforme Tiago aqui está dizendo. Interceder, isso também é amor. Então a oração ela é importante para eu interceder pelo meu próximo. É claro que eu também vou fazer a minha parte, eu também vou estar orando, apresentando a Deus as minhas dificuldades, os meus problemas, os meus agradecimentos, mas nós devemos interceder uns pelos outros, porque a palavra diz que aqueles que estão fortes na fé devem suportar os fracos, devem ajudar os fracos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Orem uns pelos outros. Aleluia. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem intercedido por ele? Talvez ele está enfraquecido espiritualmente, está precisando das suas orações. Então, nós entendermos a importância das orações, nós não vamos deixar com que ela venha se fazer ausente nas nossas vidas espirituais. E por fim, precisamos adorar a Deus para confessar o nosso pecado, confessar as nossas falhas. Quando eu me submeto diante de Deus, eu não só reconheço a sua majestade, eu não só vou interceder pelo meu próximo, mas também vou reconhecer os meus pecados. Ó Deus, contra ti somente pequei. Eu digo para Deus, olha, eu pequei sim, Senhor Deus, eu reconheço, porque Deus ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo, ele conhece todos. Quando você ora a Deus e pede a Ele que
venha perdoar o seu pecado, você está reconhecendo diante dele que você falhou, que você tropeçou. Isso é muito importante. Nós só conseguimos fazer através da oração. Tomando como exemplo a questão de reconhecer a majestade de Deus, Jesus ele nos deixou um exemplo bastante interessante. Lá no Getsemane, enquanto ele orava, ele fala, olha Deus, se possível afasta de mim este cálice, mas que não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Aleluia. Ele se coloca como um homem e Deus, ele se submete à vontade do Senhor, que seja feita a tua vontade, que é o que nós lemos aqui, especificamente na oração intitulada como a oração dominical, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Perdoa-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso é muito sério, porque vivemos em um mundo dominado pelo pecado, e apesar de não sermos mais dominados por ele, não estamos isentos de pecar. Todos nós, de alguma forma, estaremos pecando. Infelizmente, porque não estamos alheios a ele, estamos no meio do pecado, e por causa da nossa natureza pecaminosa, nós acabamos por pecar. E por isso precisamos recorrer a Deus em oração, para que ele perdoe os nossos pecados. Jesus não orou pedindo perdão por pecados, porque ele não pecou. Mas ele intercedeu, ele clamou, ele louvou ao Senhor através da sua oração, e nos deixou o exemplo de que precisamos recorrer a Deus para também o adorar, para também o bendizer, para poder o glorificar e pedir perdão também pelos nossos pecados, confessar as nossas culpas a Deus. Então, continuando, em outra pergunta que nós fizemos aqui no início da nossa aula, é sobre a maneira como o cristão deve orar. Qual a maneira certa de orar? Já que agora nós já sabemos o porquê precisamos orar, porque no aspecto vertical eu preciso me comunicar com Deus, eu preciso me relacionar com Deus, no aspecto horizontal eu preciso interceder pelo meu próximo, no aspecto interior eu preciso confessar a minha culpa. Então agora eu preciso saber como eu posso fazer isso. Qual a maneira correta de se orar? Existe um jeito certo de se orar? Não. O que não pode faltar na oração é contrição, humildade. Isso não pode faltar de maneira nenhuma. E o primeiro aspecto que ele vai dizer é um aspecto de humildade. Certa vez Jesus contou uma parábola de um homem que entrou no templo para orar. Vamos compreender essa parábola um pouco? Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, se eu não me engano, no versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu para sua casa justificado, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então ele mostra a situação de 2 homens que subiram ao templo para poder orar. Um fariseu e um publicano, cobrador de impostos. É interessante os 2 ofícios que ele mostra, porque um era totalmente desprezado pela nação judaica, que era o publicano, porque muitos deles roubavam quando iam coletar os impostos, mas acredito que não seja o caso deste que ele usa como exemplo, porque se ele orava dessa forma, provavelmente ele era correto no seu ofício, e um outro fariseu, que era o homem da lei, a quem deveria dar o exemplo. Enquanto um orava se justificando, mostrando as suas virtudes, as suas qualidades e menosprezando e diminuindo aquele outro,
o outro reconhecia a sua condição pecadora, reconhecia a sua condição de insignificância diante de Deus e sequer levantava a sua cabeça, estava ali adorando a Deus e reconhecendo o seu pecado, reconhecendo as suas falhas, os seus delitos. E Jesus ele finaliza dizendo, olha, que o fariseu voltou para sua casa como se nada tivesse acontecido, porque ele ficou só se justificando, então a oração dele não teve valor algum, enquanto o publicano, ele teve a sua oração ouvida e desceu justificado para a sua casa, ou seja, não perdeu o seu tempo. Isso é muito sério. Como tem sido a nossa oração? Como temos nos apresentado diante de Deus? A oração ela precisa ser humilde. A oração ela não pode buscar a glória dos homens. E o comentarista da lição ele traz aqui um exemplo bastante interessante de que Jesus vai dizer que os discípulos, quando fossem orar, não deveriam ser como os publicanos, que se vangloriavam e se enalteciam de orar nas praças, para que todos os vissem, de maneira alta nas sinagogas, para que todos os observassem e os achassem mais santos que os outros. Nós não devemos ser assim. Os fariseus oravam em público para serem admirados pelos homens, para se autopromover, mas nós não devemos ser assim. Nós devemos buscar o máximo de discrição possível. A oração entre a gente e Deus. E aqui é até interessante porque muitas pessoas às vezes acham que tem que gritar, que tem que falar alto mesmo, que tem que usar o microfone no último volume, e na verdade não é nada disso. O microfone ele tem que ser usado de maneira sábia, correta, para fazer com que os ouvintes presentes tenham condições de ouvir quem está na tribuna. Só para isso. Se você estiver no ar livre, você vai utilizar um sistema de som que possa realmente ser eficiente para aquelas pessoas que estão ali presentes, mas com moderação. Não tem essa necessidade, porque Deus ele vai ouvir aquele que ora baixinho e vai ouvir aquele que ora mais alto também, se fosse necessário. Tá? Então, a oração ela não deve servir para demonstrar santidade. Se eu me preocupo em me autopromover, eu estou orando errado. Estou orando de maneira equivocada. A oração ela tem que brotar no nosso coração e ir até o encontro do coração de Deus, por assim dizer. Não para poder parecer mais santo que o outro, melhor do que o outro. Se eu estou orando dessa forma, eu estou perdendo o meu tempo. Por isso que Jesus vai dizer, mas vós não sereis assim. Nossa oração ela tem que ser para exaltar a majestade de Deus, conforme dissemos, para poder interceder, poder agradecer, é isso, não para se autopromover. E por fim, nós precisamos entender que a oração ela precisa ser objetiva. Jesus ele vai dizer assim, e vós, quando orardes, não useis de vãs repetições. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que eu não posso pedir de novo aquilo que eu já pedi? Não. Porque a perseverança, o próprio Jesus nos incentivou a isso, a pedir e dar-se-vos-á. O que ele está querendo dizer aqui, às vezes tem pessoas que às vezes se ajoelham para poder orar e ficam falando palavras e repetindo palavras sem sentido, sem significado, e por assim dizer se tornam vãs. Então o problema está na palavra inócua, na palavra sem sentido, na palavra vã, na palavra que não traz consigo uma significância. Esse é o problema, que ela se torna vã e sem utilização, e sem proveito, sem utilidade. Por isso que Jesus está dizendo, com vãs repetições. Durante um tempo atrás, principalmente pessoas que se convertem do catolicismo romano para o cristianismo, eles falam, determinadas orações e rezas que a gente fazia não pode fazer por causa das vãs repetições. Ok, eu compreendo, mas precisamos entender também que as orações que nós fazemos de maneira mecânica, sem processar, e que não são fruto de uma necessidade, de uma adoração genuína, de uma intercessão genuína, também é uma vã repetição, perde o seu sentido e não tem o seu valor. Sim,
Precisamos entender isso. Isso é maturidade espiritual. Então, quando eu estiver orando, eu tenho que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Tem que ser o mais prático possível, mostrando e falando realmente aquilo que realmente precisa ser falado. Por isso precisamos entender que a oração ela é tão importante. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Diz assim, olha, 1 Timóteo 2, Paulo dizendo: admoesto-te antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, independente de quem for. Continuando, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E eu pergunto para você, você ora pelo seu prefeito, independente do partido político? Você ora pelo seu vereador, pelos vereadores, pelos deputados, governadores, senadores, pelo presidente? Se eu concordo ou não, é uma outra história. Isso, ao longo do tempo, a gente vai ter lá gente que a gente concorda, vai ter gente que a gente não concorda, mas Paulo está dizendo aqui, para eu ter uma vida quieta e sossegada, eu preciso orar pelas autoridades. Aqui ele vai dizer, todos que estão em eminência e pelos reis, ou seja, por aqueles que governam. Eu preciso interceder por eles, eu preciso interceder pelos meus patrões, eu preciso orar, preciso clamar, porque está em jogo a nossa tranquilidade, o que está em jogo é a nossa vida secular. Isso é muito sério. Então, por isso precisamos continuar orando, porque Jesus ele nos deu o exemplo de uma vida de oração. Então, em seu ministério terreno, Jesus teve uma constante atitude de oração. Sempre nós vamos olhar para Jesus. Quando ele não estava ensinando, exceto pouquíssimas vezes que a gente vai ver ele descansando, Jesus ele estava ou fazendo outras atividades, são pouquíssimas vezes, mas Jesus ou ele estava ensinando ou ele estava orando. Passava às vezes a noite inteira em oração. Quando, por exemplo, ele volta do Monte das Oliveiras, na situação da mulher adúltera, ele estava orando. Antes de escolher os seus apóstolos, os seus discípulos, os 2 discípulos, ele estava orando. No Monte da Transfiguração, ele ora por Pedro para que Satanás não se ande com ele. Ele nos deixou esse exemplo e Paulo vai reforçar isso em Efésios capítulo 6. Efésios 6, se eu não me engano, 18, isso mesmo, na qual a questão de sobrevivência espiritual está relacionada à nossa oração. Efésios 6, versículo 18, olha. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, para ser cristão, tem que orar. Não importa se a sua oração vai ser grande, se ela vai ser pequena, igual Jesus, ele vai dizer, as vãs repetições. Às vezes a pessoa fica orando horas e horas, mas não produziu efeito nenhum. Às vezes você orou 1 minuto, 2 minutos, você teve mais eficiência do que aquele outro. O ideal é que nós possamos ter uma rotina, uma dinâmica de oração produtiva. Se eu puder orar muito de maneira produtiva, ore. Mas se eu não tiver disponibilidade para estar orando todo este tempo, que as nossas orações, elas possam ser produtivas, com sentido. Em nome de Jesus. Então, meus queridos, minhas queridas, concluindo, para o cristão, orar não é uma opção, mas um mandamento com objetivos específicos. Por meio da oração, adoramos, confessamos e obtemos comunhão e recebemos respostas para as nossas orações. Quem nunca esteve orando a Deus e naquele momento ali você sente uma paz, uma direção, um caminho? Eu gosto muito de usar o exemplo que eu tinha, aquela passagem da mulher cananeia que chega até Jesus ali, e Jesus fala, não convém tirar o pão da mesa dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos.
Quando no início do meu ministério, eu estudando essa passagem, eu não conseguia compreender por que Jesus vai dizer isso. E eu fui orar e fui clamar, e o Senhor Deus, num determinado momento, Ele elucida esse pensamento e me esclarece. Eu vou trazer para vocês num outro momento, já trouxe em algumas mensagens, mas eu falo mais para vocês num outro momento sobre o que o Senhor me transmitiu naquela passagem, mas foi através da oração que eu consegui a resposta que eu estava precisando. Então a oração, ela precisa seguir isso que nós falamos aqui. Nós precisamos entender por que nós oramos, a importância da oração, como nós devemos orar e seguir o exemplo de Jesus. Então, meu querido, minha querida, se o senhor tiver oportunidade, não deixe de orar. Ore, ore, ore. Se precisar, ore. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, desejo para você uma excelente semana. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém?